A minha voz, a nossa vida, ela é muito curta. A nossa vida, ela é limitada. O livro dos Salmos tem 150 salmos. 150. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi escrito do século X até o século V a.C. E Davi tem 73 salmos. E os outros 77 são de outros autores. E o Salmo 90 é de atribuição a Moisés, o grande libertador de Israel, Moisés, o Salmo 90. O homem que é o autor do livro de Gênesis, de Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. E o Moisés escreveu o Salmo 90. E o Salmo 90 e o versículo 10, a Bíblia nos revela que a duração do ser humano, a nossa duração, a duração do homem, quando se fala no homem, fala-se na mulher, fala-se no gênero humano. E o Salmo 90, versículo 10, diz que a duração do homem é de 70 anos. E o que passa disso é canseira, é enfado, é velhice. E então o ser humano começa a se aproximar da morte e de uma vida além túmulo, isto é, da eternidade. E para nós enfrentarmos a eternidade, tem duas eternidades, com Deus e sem Deus. Tem o caminho largo, o caminho estreito, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição, como diz Deuteronômio, capítulo 30. E essa é a grande verdade. E o livro de Hebreus, por exemplo, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a sua autoria é desconhecida. O seu autor, o seu escritor é anônimo. E não temos como afirmar quem é o escritor da Epístola aos Hebreus, portanto ela é anônima. E o capítulo 9, versículo 7 do livro de Hebreus, versículo 27, na verdade, o capítulo 9, versículo 27 do livro de Hebreus, a Bíblia diz assim que está ordenado ao homem, ao ser humano, morrer uma única vez, e então o homem seguirá a encontrar o juízo. Então não tem como escapar do juízo. E o livro de Apocalipse, de São João, capítulo 20, versículo 11, a Bíblia fala sobre esse grande juízo que vai haver sobre todos os seres humanos na terra, vivos e mortos. Ninguém vai escapar do juízo. E eu quero revelar a você um grande fato. Você que gosta de ser religioso, gosta de ser um pregador do evangelho, e diz que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e a nossa vida, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Gálatas, o livro de Gálatas, a autoria é de Paulo. No capítulo 6, versículo 7 do livro de Gálatas, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. E aquilo que o homem semear, plantar e colocar na terra, enterrar na terra, ele há de semear. Mas aqui está se falando em termos de obras, de atitudes, de feitos. E eu estou estudando o Código Penal Brasileiro e essa lei aqui. O Código Penal Brasileiro foi escrito no ano de 1940, no dia 7 de dezembro, começou a ser escrito o Código Penal Brasileiro, sob um decreto-lei de número 2.848, e o artigo 1º diz que não existe crime se não existir uma lei anterior que defina esse ato, essa atitude, esse feito como crime. E esse livro aqui, a Lei de Deus, ela começou a ser escrita no ano de número 1445 a.C. e veio ser concluída no ano 96 da nossa era cristã, então depois de Cristo. E a Bíblia fala no Gálatas 6 e 7 que o apóstolo recomendando ao ser humano que não cometa erro, procure não errar, evite de cometer erros, porque tudo aquilo que o homem semear, o homem ceifará. E para que o homem seja enquadrado e possa ser penalizado, julgado e condenado por algum feito, precisa existir uma lei. Então, portanto, assim como existe o Código Penal que foi instituído no ano de 1940, no dia 7 de dezembro, existe esse livro aqui que é a Lei de Deus, e que foi promulgada no ano 1445 até o ano 96 depois de Cristo. Essa é a grande verdade. E também está escrito, o Salomão escreveu Provérbios, escreveu Cantares, escreveu Eclesiastes, e Salomão foi o rei de Israel, o rei mais sábio e mais poderoso que existiu na terra.
filho de Davi, neto de Jessé, pai de Roboão, um grande rei que governou a nação de Israel. E o Salomão escreveu no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 8, dizendo que existe tempo para todo o propósito, para tudo o que se for feito debaixo dessa terra, em cima dessa terra e embaixo desse céu, na verdade. Então há tempo para plantar, para colher, para edificar, para derrubar o que foi edificado, para chorar, para sorrir, e para tudo existe um tempo determinado. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher. Então, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E para você que é uma pessoa religiosa, que diz ser um religioso e quer ensinar às pessoas o caminho da vida e o caminho do bem, você procure aplicar apenas esse livro. Esse livro é o livro de Deus, é o livro da vida, na verdade. Vamos dizer aos seres humanos que o caminho da vida é Jesus, como diz João capítulo 14, versículo de número 16, e como no capítulo 14, versículo 6 do livro de João, está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tão grande maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos falar que Jesus é a luz do mundo, como diz João 8 e 12, e ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz 14 e 6 do Evangelho de João, e como diz João 10 e 11, que ele veio para dar vida e vida abundantemente. Então, meu caríssimo amigo, você que quer ser religioso, quer ser um pregador do Evangelho, quer ser um ministro de Deus na terra, eu quero dizer para você qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião para o nosso Deus e Pai é esta, não é Assembleia Batista, Metodista, Adventista, Mórmon, Testemunho de Jeová, e maçom, e nenhuma dessas religiões é a religião de Deus. A religião de Deus é Tiago 1, 26, 27. É guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. É viver uma vida íntegra, uma vida digna na presença do Deus vivo e todo-poderoso. A verdadeira religião para o nosso Deus e Pai, disse Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, é esta: é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo longe da corrupção do mundo. Portanto, é aceitar a Cristo, receber o perdão dos pecados e viver na luz, como Ele na luz está. E se nós vivemos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós somos verdadeiramente uma nova criatura. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde, te proteja, te livre do mal e te dê muitas e muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Teríamos muito a falar a respeito